UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Olá, ouvintes da Rádio Atlântico FM. Está no ar mais uma edição do programa que coloca a universidade mais perto de você. É o UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Eu sou Elissandra Batista, da Rádio Web UFPA, e tenho o prazer de estar com você hoje aqui no programa. O UFPA no ar é toda quinta, às 14h, aqui na Atlântico FM. E você pode ouvir as reprises aos sábados, ao meio-dia, e no domingo, às 11h da manhã. No programa de hoje, nós vamos destacar a Faculdade de Matemática do campus da UFPA em Castanhal. Você vai conhecer a estrutura do curso de licenciatura em Matemática, o perfil do profissional que se forma nessa área e muito mais. E se você não gosta de matemática, deve ficar atento às dicas da nossa entrevistada de hoje. Certamente você vai mudar a sua forma de ver a matemática. Campus Entrevista. O Campus Entrevista de hoje traz uma professora da Faculdade de Matemática. Ela vai falar pra gente sobre a importância da matemática no nosso dia a dia e também sobre conceitos interessantes que vão mudar a forma de pais e professores pensarem quando o assunto for aprendizagem de conteúdos matemáticos. E o Campus Entrevista de hoje vai conversar com a professora Kátia Liege, da Faculdade de Matemática do campus de Castanhal. A professora Kátia é mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará e é um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu, Paula, e é muito bom poder falar aos ouvintes da Rádio Atlântico FM. Professora, como docente da Faculdade de Matemática do campus da UFPA em Castanhal, o que é que a senhora diria para os nossos ouvintes em relação à importância da matemática no nosso cotidiano? Nós sabemos, que muitos temem a disciplina matemática e a encaram como um vilão. Mas como aprender a gostar de matemática, professora? Para responder a sua primeira pergunta, eu venho com uma outra pergunta. Por que estudamos? Tenho essa resposta: para sermos felizes na vida. Simples. E aí, como a matemática pode nos ajudar? Os conhecimentos matemáticos podem nos ajudar no cotidiano, em muitas situações que vivenciamos, usando ou não os números. Só o ato de pensarmos em resolver ou não certos problemas, já usamos o nosso pensamento lógico-matemático. As nossas tomadas de decisões levam-nos a usar a matemática dentre outros conhecimentos. Aqui, não supervalorizando a matemática, mas a sua importância para vivermos na vida. Quando aprendemos a ter essa compreensão da matemática, iremos não mais temê-la, ter pavor, e sim ficar apaixonados por ela. E quando gostamos de algo, é claro que influenciamos o outro a gostar também. No caso aqui, a matemática. Professora, nas suas pesquisas, nos seus textos, a senhora traz informações relevantes sobre o tema alfabetização matemática. E a senhora também fala sobre a necessidade de as crianças aprenderem a interpretar os números, os algoritmos. Eu gostaria que a senhora explorasse um pouco dessas temáticas para que os nossos ouvintes compreendam melhor. Nessa segunda pergunta, Paula, você faz e fala sobre alfabetização matemática. E aqui pensar em alfabetização matemática é pensar no modo de proceder matematicamente em meio às práticas socioculturais, que os alunos se inserem. E o que vem a ser práticas socioculturais? São conhecimentos matemáticos que fazemos uso sem a matemática escolarizada. Nesses termos, vale apresentar o que entendemos sobre alfabetização matemática, muitas vezes entendida como saber registrar os números ou realizar as 4 operações. Isso não significa estar alfabetizado matematicamente. É importante saber que a educação escolarizada precisa que o aluno, na alfabetização matemática, aprenda a lidar com os símbolos matemáticos, universalizados, os escolarizados, de maneira que os entenda também sob a perspectiva da lógica matemática, ou seja, saiba usar para resolver os problemas do cotidiano em que a matemática é necessária, em específico nas práticas socioculturais de uma determinada comunidade em que o aluno vive. Professora Kátia, no contexto das aulas de língua portuguesa, é comum os professores utilizarem textos da literatura para ensinarem determinados conteúdos. E nas suas pesquisas, a senhora propõe o uso desses textos também no ensino de conteúdos matemáticos. Explique qual é a importância e o porquê disso.
falar sobre a língua materna, sobre a literatura. Usamos nossa língua materna o tempo todo. E por que não percebemos que fazemos uso dela para aprender e ensinar matemática? Os textos informativos, poético, narrativo e outros estão recheados de conhecimentos matemáticos, desde a sua estética aos seus conteúdos. Aqui, quando falo de estética, me refiro ao pensamento lógico para a construção do texto que foi escrito. Texto em prosa, com seus parágrafos, os textos em versos e suas estrofes, rimas, os textos argumentativos, aquele jornalístico, e o seu pensamento lógico ou ilógico para nos convencer de algo. As receitas que costumeiramente nós utilizamos com seu modo imperativo, coloque isso, faça assim, dizendo quem são os ingredientes, como o modo de fazer. Isso aí é um pensamento lógico. E textos para ensinar e aprender conteúdos matemáticos. Temos os mais visíveis agora, são aquele relacionado a tratamento de informação, as tabelas, os gráficos, tão usado para apresentar matematicamente os dados. Vimos agora, atualmente, nas Olimpíadas. E também veremos brevemente nas eleições muitos desse tratamento de informação feito a partir de gráficos. São textos matemáticos, dentre outros textos. Como é que o professor que está nos ouvindo agora pode utilizar textos da literatura infantil no processo de alfabetização matemática? O professor pode criar inúmeras situações em sala de aula que propiciem aos alunos a construção de conhecimentos, tanto da língua materna, da literatura em si, quanto da linguagem matemática, permitindo aproximações bem significativas entre essas linguagens. A literatura infantil, explorada sobre a perspectiva da resolução de problema, permite ao aluno desenvolver habilidades e conceitos matemáticos, assim como valoriza a capacidade individual de cada um aprender. Mas como utilizar a literatura infantil para aprender matemática? A partir disso, ou desse trabalho, os alunos e professores, ao criarem diferentes estratégias na busca por uma solução, evidenciam seus conhecimentos de mundo, suas expectativas, suas preferências pessoais e capacidade de articular informações. Veja um exemplo: País das Maravilhas. Quem não conhece? Quem não já viu? Ou quem não escutou falar? Esse texto é da autoria do Lewis Carroll, que teve na produção de vários filmes. Então, esse texto ele vem buscar a lógica, a saída para mostrar a imperfeição da língua natural, que é a polissemia. O que é isso? É quando eu falo uma coisa e o outro entende outra coisa. Então essa lógica, pelo contrário, busca um único significativo para evitar tais ambiguidades. Então aí é um pensamento lógico em que eu faço uso da minha língua materna. Quer ver um outro texto da literatura que nós conhecemos também, já ouvimos falar, já vivenciamos, assistimos na TV, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. O País dos Números exposto por Lobato causa curiosidade às crianças, depois do célebre passeio dos netos e da Dona Benta ao País da Gramática. O Visconde de Sabugosa propõe o quê? Um passeio pelo País dos Números da Aritmética. É preciso levar as crianças. E por que não dizer? Precisamos ir ao mundo da imaginação, da ficção. E lá encontramos um mundo que nos ajuda a pensar nossas vidas, pensar a escola, pensar matematicamente. E para os pais que têm filhos em idade escolar, eles podem contribuir de alguma forma com a alfabetização matemática em casa? O que a senhora recomendaria? Como é que eu posso ajudar o meu filho a ser alfabetizado matematicamente? De que maneira eu posso ajudar a pensar matematicamente? Como falei anteriormente, os pais, filhos, professores precisam fazer uso das práticas socioculturais de suas comunidades, que, como disse, são os conhecimentos matemáticos que fazemos uso sem a matemática escolarizada. Isso são as práticas socioculturais. E o intuito é trazer os saberes de uma dada comunidade para a escola e visualizar os conhecimentos matemáticos usados culturalmente e como são escolarizados. O professor precisa fazer uso desses conhecimentos culturais dentro da sua sala. E como é que ele pode trazer para a sua sala? O que seria, então, essas práticas socioculturais? Os conhecimentos matemáticos desenvolvidos em determinada comunidade, como já falei. Quer ver um exemplo disso?
do plantio da mandioca até a casa de fazer farinha. Veja o tanto de conhecimentos matemáticos que se tem, que o aluno conhece em sua casa, conhece na sua comunidade, mas muitas vezes diz que não conhece a matemática. Então, quais seriam os conhecimentos? Qual o espaço entre um plantio, entre plantar uma muda e outra? Que tempo leva do plantio à colheita? Quantos paneiros se pode colher em determinada plantação? Como são feitas essas medições no campo e na escola? Que medições são usadas? Quantos quilos ou litros cabem em um paneiro? Quantas linhas são usadas para uma determinada plantação? Podemos trazer conhecimentos da comunidade pesqueira, da plantação de pimenta, dos hortifrutigranjeiros, dos ceramistas, entre outras comunidades aqui da nossa região. Para finalizar, professora, a gente deixa o espaço aberto para que a senhora faça suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Para finalizar, eu venho a pensar junto com vocês. E, em especial, eu me coloco como professora. E, como professora, entendo que é preciso que o professor saiba articular os conhecimentos culturais. O que se aprende nas práticas socioculturais? Então, é preciso que o professor pense nessas práticas culturais e como ela pode ser trabalhada dentro de sala de aula, passando esses conhecimentos socioculturais e conhecimentos escolarizados matemáticos. Essas práticas socioculturais possibilitam a compreensão e a análise das correlações existentes entre os conhecimentos matemáticos em uma dada comunidade com os conteúdos escolarizados nas instituições escolares. Então, é importante que pensemos nisso enquanto professor, enquanto pais, enquanto aluno, que esses conhecimentos eles se encontram, os conhecimentos da minha cultura e os conhecimentos que eu uso escolarmente. Esse conhecimento eu preciso entender como é que ele se dá em meio à comunidade escolar e também como é que ele vem a apresentar em meio à comunidade acadêmica. Muito obrigada. Obrigada, professora Kátia Liege, pela entrevista. Você ouviu o Campus Entrevista com a professora Kátia Liege, da Faculdade de Matemática do Campus Castanhal. Paula Oliveira Lopes para o UFPA no ar. Viu só como a matemática está mais presente no nosso cotidiano do que pensamos? E percebeu que quando pensamos em formas de resolver problemas comuns ou complexos que surgem no dia a dia, estamos usando o pensamento lógico matemático? UFPA no ar. Para você que está sintonizando agora a Atlântico FM, esse é o programa UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio, que vai ao ar aqui pela 105.1, toda quinta às 2 horas da tarde, com reprises ao meio-dia no sábado e às 11 horas da manhã no domingo. Reportagem. E se você é uma daquelas pessoas que acha que matemática é um bicho de 7 cabeças, então ouça a reportagem que preparamos sobre um laboratório do campus da UFPA em Castanhal. Um trabalho que facilita a compreensão de quem ensina e estuda a disciplina. Quem nunca passou por um sufoco na aula de matemática ao olhar para números, formas e fórmulas e se perguntar para que mesmo que serve isso? Pensando em preparar melhor os futuros professores da tão temida disciplina a dar mais sentido ao ensino-aprendizagem, aplicando os modelos matemáticos a situações da realidade, foi criado em 2013 o Laboratório Experimental de Modelagem Matemática da UFPA em Castanhal. A coordenadora do laboratório, professora Roberta Modesto, relata como os alunos da Faculdade de Matemática podem utilizar o espaço, que conta com uma variedade de equipamentos de medição. Ele vai fazer uso das ferramentas matemáticas, a partir de determinadas situações, criar modelos. Isso é uma forma dele visualizar como que a gente pode desenvolver a matemática a partir de situações diversas. Isso pode propiciar uma visão assim ampliada para quando ele, futuro professor, poder desenvolver também com seus alunos da educação básica. Os equipamentos do laboratório permitem aos estudantes fazer trabalhos associando a matemática a outras áreas do conhecimento, como química, física e biologia. E para que a gente entenda melhor o que é essa modelagem matemática e como ela pode ser aplicada a situações do nosso dia a dia, a professora Roberta Modesto lembra de uma experiência feita pelos estudantes no laboratório. Os alunos eles foram convidados a literalmente fazer um bolo, bater a massa,
massa e colocar essa massa para cozinhar no micro-ondas, um bolo de caneca simples. Então a ideia inicial é que os alunos se defrontassem com uma situação que aparentemente não tivesse uma relação direta com a matemática. E o que surpreendeu os alunos é que após isso eles puderam, a partir da coleta de temperatura desse bolo ao longo do tempo, fazer anotações de uma série de dados e a partir daí utilizar modelos matemáticos por eles conhecidos. Buscar uma resposta para um problema bem próximo da realidade dos castanhalenses foi o que fez Odair Lem, ex-aluno da Faculdade de Matemática, que usou os recursos do Laboratório Experimental de Modelagem Matemática para prever a frota de veículos de Castanhal em 2020. Odair avaliou dados oficiais de dezembro de 2002 a dezembro de 2014 e se surpreendeu com o que a modelagem matemática revelou. A gente pegou as informações no site do DENATAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e definiu um período que foi de 2002 a 2014. Então a gente percebeu que os números eram muito distantes um do outro, que nesse período a diferença era mais que o triplo de um por outro. Então a gente percebeu que havia um crescimento. Aí a gente foi investigar como esse crescimento aconteceu e como poderia influenciar a população futura de Castanhal. Então, o resultado dessa pesquisa foi que Castanhal, em 12 anos, teve um aumento de mais de 300% na sua frota de veículos, uma taxa de crescimento de 1,7% ao mês. Isso representa um crescimento percentual maior do que aconteceu em outras cidades de maior porte, por exemplo, São Paulo, Belém e Rio de Janeiro, que tiveram nesse mesmo período um crescimento bem menor. Odair Lem também dá outros exemplos do uso da modelagem matemática. Pode-se usar para investigar o crescimento da população de Castanhal, o crescimento do índice de uma determinada doença, o crescimento de acidentes de trânsito na BR. Enfim, existe um leque muito grande de possibilidades na qual pode estar usando o conceito de modelagem matemática. Ouviu como a matemática pode ser usada tanto para resolver nossos problemas do dia a dia, quanto para questões que envolvem toda a sociedade? E se você quiser saber mais sobre o funcionamento do Laboratório Experimental de Modelagem Matemática, entre em contato com a coordenadora do espaço pelo e-mail robertabraga@ufpa.br. Etienne Andrade para o FPA no ar. Gostou da reportagem? Viu só como o Campus Castanhal traz muitas possibilidades para a formação do professor de matemática? Se você quer ouvir de novo essa matéria, é só acessar o nosso programa no site campuscastanhal.ufpa.br. O FPA no ar. Você está na Rádio Atlântico FM e esse é o programa UFPA no ar, produzido pela Assessoria de Comunicação do campus da UFPA em Castanhal. Nosso objetivo é trazer até você informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que a universidade desenvolve para melhorar a vida das pessoas. No programa de hoje, você está conhecendo mais sobre o curso de Matemática do campus Castanhal. Tô na UFPA. Vamos conferir agora o quadro Tô na UFPA, que traz o depoimento do aluno Rafael Passinho. Ele está prestes a concluir a licenciatura em Matemática no campus da UFPA, em Castanhal. Meu nome é Rafael Passinho, né? Eu sou do curso de Matemática da UFPA, sou concluinte. E a importância da UFPA na minha vida é que desde criança eu sempre sonhei em entrar na universidade, né? Fazer universidade. Então, todo vestibulando, eu acho que o sonho dele aqui no Pará é estudar na UFPA, né? Então, sempre foi meu sonho estudar na UFPA e quando eu consegui, realmente foi muito importante para mim e para minha família, né? Porque até então ninguém tinha conseguido isso. Então, acho que essa é a importância da UFPA na minha vida e tem contribuído muito também para a minha formação, pelo que eu sou hoje, né? Pelo espaço que a gente tem aqui, pelo tempo que eu passo aqui também. Para quando eu terminar o meu curso, eu pretendo seguir carreira, né? No que eu estudei, no caso, ser professor de matemática, né? Pretendo fazer mestrado, pretendo fazer doutorado também na minha área de ensino. Quero fazer tudo isso dentro da UFPA ainda, né? Ótimo relato do Rafael, não é mesmo? É muito bom ver que a universidade vem formando pessoas com desejo de seguir a carreira que abraçaram no início da graduação e mais, com desejo de ampliar seus conhecimentos, buscando a formação continuada por meio de um mestrado ou de um doutorado. E você também pode curtir o nosso quadro Tô na UFPA na fanpage do campus.
facebook.com/Campus Castanhal UFPA. Fique por dentro. E no programa de hoje, o quadro Fique por Dentro traz informações sobre o curso de matemática do Campus Castanhal. O curso de licenciatura plena em matemática do Campus Universitário de Castanhal forma professores de matemática para atuarem no ensino fundamental, médio e cursinhos preparatórios para o vestibular. A Faculdade de Matemática oferta turmas no regime seriado semestral extensivo e intensivo, na modalidade presencial. Conta com um laboratório de modelagem matemática e um de informática, este com 30 computadores. Qual o perfil do professor de matemática? Ele deve ter habilidades e competências para elaborar propostas de ensino-aprendizagem de matemática para a educação básica, desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e flexibilidade do pensamento matemático dos alunos e também contribuir na realização de projetos coletivos dentro da escola. E onde o profissional de matemática pode atuar? Além da sala de aula, o profissional de matemática pode atuar em cargos administrativos relacionados à educação, em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados. Rani Luz para o UFPA no ar. Mais informações sobre o curso de matemática e os outros cursos oferecidos pelo Campus Castanhal no nosso site campuscastanhal.ufpa.br. UFPA no ar. E a gente se despede do programa de hoje com a música Aula de Matemática, de Tom Jobim. O UFPA no ar é uma produção da Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal, com edição da Rádio Web UFPA, e vai ao ar toda quinta, às 2 da tarde. Acompanhe também as reprises aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, às 11 da manhã. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Atlântico FM com o UFPA no ar. UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.